No silêncio da eternidade, existem mistérios que ultrapassam a compreensão humana. Segredos guardados nos céus, revelados apenas àqueles que foram escolhidos para contemplar a glória, que não se pode descrever em palavras. O apóstolo Paulo, servo de Cristo, foi um desses escolhidos. Em sua carta aos Coríntios, ele declarou algo que ecoa pelos séculos. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. O que Paulo viu, o que lhe foi mostrado. Que mistério existe por trás dessa revelação que permanece tão enigmática até hoje? A Bíblia nos fala de céus em diferentes dimensões. O primeiro céu, os ares que respiramos, onde voam as aves. O segundo céu, o espaço onde brilham os astros e se trava a batalha espiritual. Mas o terceiro céu, esse é o lugar da plenitude de Deus, o trono da glória, a morada eterna dos salvos. Paulo foi levado a esse lugar indescritível. Ele testemunhou realidades que não podem ser pronunciadas com linguagem humana. Palavras não são suficientes para traduzir a grandeza do que seus olhos contemplaram. Por isso, ele apenas deixou pistas, fragmentos de um segredo que aguça nossa fé e desperta nossa esperança. Imagine por um momento ser transportado para além das estrelas, atravessando o véu do invisível, até alcançar o centro do universo espiritual. E ali, diante da majestade do Todo-Poderoso, ver o que nenhum mortal jamais poderia ver. Paulo não apenas teve uma visão, ele foi arrebatado. Ele esteve no lugar onde o tempo deixa de existir e onde a eternidade resplandece em sua forma mais pura. Mas por que Deus revelou isso a Paulo? Porque a mensagem do Evangelho não é apenas sobre este mundo, é sobre o reino eterno. Paulo deveria ser um testemunho vivo de que a glória futura é real, de que a esperança dos crentes não é em vão e de que a promessa de vida eterna é muito mais grandiosa do que conseguimos imaginar. Ele mesmo declarou: as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. Ele sabia disso, porque já tinha visto. O terceiro céu é o destino final dos redimidos, o lugar onde a dor não entra, onde a morte não tem poder, onde cada lágrima é enxugada pelas mãos do Criador. É ali que a verdadeira vida começa. E o mais impactante é que Paulo não se vangloriou dessa experiência. Pelo contrário, ele foi marcado por um espinho na carne, para não se exaltar diante da grandeza do que viu. Isso nos ensina algo poderoso. O céu não é um prêmio para o orgulho, mas uma revelação para os humildes. Quando falamos do terceiro céu, não falamos de um mito, nem de uma metáfora distante. Falamos de uma realidade eterna, tão verdadeira quanto o ar que respiramos, mas infinitamente mais gloriosa. O mistério revelado por Paulo é um convite, um chamado para olhar além das dores, das lutas e das batalhas diárias. Um chamado para viver não apenas para este mundo passageiro, mas para a eternidade que nos aguarda. Um chamado para lembrar que o nosso destino não é a escuridão da sepultura, mas a luz resplandecente do trono de Deus. E naquele lugar, diante do Rei dos Reis, cada um de nós compreenderá o que Paulo experimentou, mas não pôde descrever. O terceiro céu não é apenas uma visão distante. É o lar eterno que nos espera. O lar daqueles que, como Paulo, guardaram a fé, combateram o bom combate e permaneceram firmes até o fim. E você está preparado para entrar no terceiro céu?